Essa questão do FMG vai falar então de diferentes etapas de um experimento científico no qual se utilizaram camundongos que foram inoculados com bactérias contidas em meio de cultura, isento de substâncias tóxicas ao animal. Eu vou só destacar isso daqui rapidinho, porque o enunciado ele ressalta isso, que é para garantir que a única influência na sobrevivência ou na morte dos camundongos é em relação às bactérias inoculadas, e não pelo fato do meio de cultura ter algum tipo de substância tóxica. Vamos então à análise aí das etapas do experimento. Na letra A gente tem que foram inoculados nesses camundongos bactérias não capsuladas. E aí, qual o resultado que foi obtido? Os camundongos sobreviveram a essas bactérias. Na letra B, a gente tem uma coisa diferente em relação à letra A. Agora, o que foi inoculado foram bactérias capsuladas. E aí, o que teve de resultado foram que esses camundongos morreram. Possivelmente, pela análise dessas duas alternativas aqui, a gente tem que a presença de cápsula pode ser um fator de patogenicidade, né? O que causa, então, a morte desses camundongos. Na letra C, o que eles fizeram? Eles adicionaram ao sistema o calor. E aí, eles mataram essas bactérias capsuladas. Ao matar essas bactérias capsuladas, obviamente, os camundongos sobreviveram. E por fim, na letra D, o que eles quiseram testar? Eles quiseram testar o seguinte: o que acontece então se a gente mistura bactérias não capsuladas com bactérias mortas capsuladas? E aí eles viram que os camundongos morriam. Vamos então às perguntas da questão. Na letra A, está pedindo para a gente citar duas diferenças entre os experimentos A e B. Se a gente analisa os experimentos A e B, a primeira coisa que a gente tem para falar de diferença é em relação à presença ou ausência de cápsula. Na letra A, as bactérias não possuem cápsula e na letra B, as bactérias possuem cápsula. A segunda diferença está relacionada com o quê? Com o resultado. Na letra A, os camundongos sobrevivem e na letra B, os camundongos morrem. Então, essas são as duas diferenças entre esses experimentos. Na letra B, a gente tem que identificar entre as figuras A, B e D aquela que deveria ser usada como um controle do experimento e justificando a resposta. Quando a gente pensa o que é um grupo controle, a gente tem que pensar que o grupo controle ele não deve apresentar uma variável que é adicionada ao sistema. A partir do momento que ele não contém essa variável, a gente consegue analisar apenas um tipo de parâmetro. Então, vamos lá. Qual que é o experimento C? No experimento C, então, a gente tem bactérias capsuladas, mortas pelo calor e camundongos, certo? Então, entre as alternativas, entre as possibilidades A, B e D, qual delas que não possui essa variável que foi adicionada, que foi o calor? Só pode ser a letra B. Percebam que o seguinte, na letra B a gente tem as mesmas bactérias capsuladas, a gente tem camundongos e a gente só não tem o quê? O calor adicionado ao sistema. Então, o grupo controle do experimento C é o grupo B, justificando então exatamente isso, pois ele não apresenta a variável calor que foi adicionada ao experimento C. E por fim, já na letra C, que hipótese estaria sendo testada com a realização do experimento D? Bom, como eu disse quando eu expliquei as imagens, o que eles estão querendo testar aqui? Eles estão querendo testar o que a mistura de bactérias vivas não capsuladas com bactérias mortas capsuladas pode ocasionar a esses camundongos, né? Considerando, né, como eu disse anteriormente, que o fator de patogenicidade possivelmente é a presença de cápsula. O resultado do experimento confirmaria ou negaria essa hipótese? Bom, possivelmente, ao misturar essas bactérias, as bactérias capsuladas possivelmente captam alguma informação dessas bactérias, dessas bactérias encapsuladas e passam assim a produzir a cápsula e por isso, possivelmente, elas são capazes de matar os camundongos.